Olá, eu sou o pastor Efraim, estamos aqui na lição 3 do Casa de Fé. E hoje o tema que iremos falar é o homem é pecador. E para falarmos sobre essa questão de que o homem é pecador, que eu gostaria que você pensasse, está pensando comigo sobre algo muito importante nesse momento? Porque eu queria chamar a sua atenção para pensarmos juntos sobre esse tema tão importante. Porque quando eu falo que o homem é pecador, quais verdades vêm na sua mente? Quais verdades vêm no seu coração? Então vamos para a primeira verdade. Todos os homens são pecadores. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar, o que ele fez? Eles pegaram o fruto e comeu. Ele tomou o fruto e comeu e deu ao seu marido. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão e Eva pecaram a partir de quando eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Adão e Eva pecaram. O homem é pecador. O que você diz dessa verdade? O que você diz, talvez essa pergunta que eu poderia dizer para você agora? O homem é pecador. Quando eu falo de homem, eu falo da humanidade. Eu não estou dizendo simplesmente do homem, sexo masculino. Eu estou dizendo da humanidade, tanto homem, mulher e criança. O homem é pecador. Quando eu falo sobre isso, o que soa aos seus ouvidos? Qual é a questão que vem talvez na sua mente, no seu coração? Essa pergunta, talvez em primeiro momento, pode trazer uma reflexão ou uma questão contra você. Porque você fala, vem cá, será que eu sou pecador? Será que todos nós pecamos? Mas a verdade é essa, o homem pecou. E a partir de Adão e Eva, todos são pecadores. Quando nós falamos desse pecado, abrangemos toda a humanidade. Falamos de todo mundo, toda a humanidade em geral. Nós dizemos que todos são pecadores. E essa é a primeira verdade. Todos os homens pecaram, todos são pecadores. Todas as pessoas falharam. E graças a isso, a semente do pecado está dentro de nós. Quando nós dizemos essa verdade, todos pecaram, todo ser humano precisa de um Salvador. Todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa de um Salvador para a sua vida. Pense sobre isso. Será que você precisa de um Salvador? Todos nós nascemos em pecado. Em Salmos 51, versículo 5, diz o seguinte: sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, eu já nasci em pecado. Em pecado nós nascemos. Preste atenção em algo aqui. Quando você nasceu, você acha que você tinha pecado ou não? Muitas pessoas dizem o seguinte: criança não tem pecado. Criança não tem pecado assim. Claro que tem. Todos nós nascemos com a semente do pecado dentro de nós. Todos nós nascemos com a semente, podemos dizer assim, para entender um pouco mais, essa semente do mal dentro de nós. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Só existe uma pessoa no mundo que nasceu sem pecado. Você sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é Cristo Jesus, porque nasceu de uma virgem graças à concepção do Espírito Santo. Fora ele, todos nós nascemos em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos com essa semente do pecado. Por quê? Porque a partir de Adão e Eva, todos nós que somos, podemos dizer assim, netos, né, de Adão e Eva, porque a partir dele toda a humanidade se formou. Por conta dele, o pecado acompanha toda a humanidade. Nós nascemos em pecado. Mas continuando aqui, Gênesis 3,6 diz o seguinte: o homem pecou. Todos nós somos pecadores. Então, como eu disse para vocês, vamos pensar, porque você pode dizer, como eu nasci em pecado? Pense uma criança. Uma criança, ela nasce. Você ensina o seu filho, ou você já viu alguém, eu nunca vi, pode ser que aconteça, de alguma pessoa virar e falar assim, ensinar para a criança, olha, vou te ensinar a morder em outra criança. Eu vou te ensinar você a morder numa pessoa. Claro que não. Não existe isso. Ninguém ensina o outro a morder. Mas a verdade é o seguinte, essa criança aprende, às vezes, a morder, a bater em outra criança, porque a semente do pecado nasceu dentro de nós. A semente do pecado está dentro de nós. Outra verdade, os pecadores mereciam a morte. Romanos 6,23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Deus deu uma ordem para o homem e a mulher: não coma do fruto, mas eles comeram e pecaram.
Quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. O pecado não foi simplesmente comer, porque era uma fruta. Mas Deus colocou a árvore no meio do jardim e a primeira ordem de Deus que o diabo tentou enganar o homem e a mulher foi o seguinte: podem comer, não tem problema. Eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. Desobediência é pecado. Agora Deus tem que cumprir a sua palavra, porque Deus também é justo. Se pecou, tem que morrer. Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. O homem morreu. Como o homem morreu então? Ele morreu no seu espírito. A partir daquele momento, o homem se separou de Deus. Ele se afasta de Deus completamente. Porque a partir de quando ele peca, não é Deus que se esconde do homem. É o homem, por vergonha do seu pecado, que se esconde completamente de Deus. E depois teve a morte do seu corpo. Claro, ele recebeu seu salário merecido. Primeira coisa que acontece com todo ser humano quando peca é a morte espiritual. Foi assim com Adão. Ele se relacionava com Deus todos os dias. A partir de quando ele peca agora, ele se afasta de Deus. E Deus fala: agora, porque você comeu, porque você desobedeceu, você morrerá. E quando nós sabemos da história, mais à frente Adão também morreu no seu corpo. Ele recebeu o seu salário. Todo pecador tem o seu salário. O salário de todo pecador é o quê? A morte. O salário de todo pecador é justamente isso. Ele vai morrer. Por isso que nós morremos hoje. Já parou para pensar sobre isso? Antes o homem não morria. Ele vivia eternamente. Mas agora, por causa da justiça de Deus, por causa que Deus tomou a sua decisão, que a promessa que ele falou, ele cumpriu, agora o homem morre. Mas talvez você pode dizer o seguinte: vem cá, pastor. Se todo homem é pecador, se nós merecemos a morte, se não tem como, o que podemos fazer? Mas vou dizer para você, o melhor de sabermos que todo homem é pecador e sabermos que infelizmente em pecado nós nascemos, que a semente do pecado está dentro de nós, existe outra verdade. Que verdade é essa? Existe salvação para o homem pecador. Olha que maravilhosa graça. Olha que notícia extraordinária. Pare alguns segundos aí e pense, que notícia extraordinária. Porque talvez até agora você estava pensando simplesmente, se lembrando simplesmente de tudo isso que eu falei antes, que é sobre o pecado, sobre morrer, sobre estarmos afastados completamente de Deus. Mas agora Paulo, em Romanos, diz o seguinte: portanto, assim, como por um homem só entrou o pecado, por um homem só entrou o quê? A salvação de todo mundo. E pelo pecado desse homem, então, que é Adão, entrou o quê? A morte. Todos merecemos a morte. Mas agora também, pela graça salvadora de Cristo Jesus, por esse homem, Cristo Jesus, agora somos salvos. Assim como entrou o pecado por Adão, entrou a salvação por Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17 diz: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação. Quando o homem peca em Gênesis 3,6, ele é condenado. Mas, contudo, agora, quando nós vemos isso aqui agora em Gênesis 3,15, Deus promete que enviará a salvação para a humanidade. Então, em Gênesis 3,6 ele peca. Talvez olharíamos o seguinte: pô, acabou tudo. Pensaríamos o seguinte: acabou tudo. Mas em Gênesis 3,15, Deus diz o seguinte: enviarei a salvação para a humanidade. Ele fala: enviarei um que pisará a cabeça da serpente. E esse homem agora, o Cristo Jesus, vem para trazer a salvação para a humanidade pecadora, para o homem pecador. Agora temos a graça de Cristo. E em Gênesis 3,15 ele cumpre essa promessa. Ele inicia o processo para cumprir essa promessa do qual ele diz para nós. E você? Talvez você pense o seguinte: será que o que eu vou fazer da minha vida? Como eu estou? Deus faz essa promessa tão extraordinária para o homem. Assim como nós pecamos, todos nós hoje temos a oportunidade de receber Cristo Jesus em nossas vidas, e Ele vem e tira o pecado de toda a humanidade. Olha que maravilhosa graça, que bênção sabermos que Cristo Jesus nos salvou, que Cristo Jesus mudou a nossa sorte, porque a nossa sorte era simplesmente a sorte de morrer, a nossa sorte era do pecado, de ser exterminado. Mas a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que Ele prometeu desde o início da humanidade, Ele deu sobre a nossa vida o antídoto que a serpente plantou em nossas vidas. E agora nós temos
o poder de mudar nossa sorte através de Cristo Jesus. Mas talvez você diga o seguinte: como que eu posso fazer isso? Basta simplesmente crer em Cristo Jesus. É simples, muito simples. Creia em Cristo Jesus de todo o seu coração e confesse os seus pecados. 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então agora eu queria dizer para você, voltando no começo, todo homem é pecador. Pense comigo desde o início. Você é pecador? Não, eu não sou pecador. Vou dizer para você, existem 3 tipos de pecadores. Pecadores maus, pecadores moralistas e os pecadores bons. Mas todo mundo é pecador. Talvez você pode olhar para alguém e dizer, aquele lá é um pecador mau, porque ele faz muitas coisas ruins, mas dentro de você existe a semente do pecado. E é simplesmente Cristo Jesus, o nosso Salvador, que pode nos salvar e nos tirar da morte eterna. Porque o homem é pecador, mas Cristo é vida, vida com abundância para o resto da eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.